Olá pessoal, saudações! Estamos aqui para a nossa segunda aula, que vai ser Proteínas, Estrutura e Função. O roteiro de hoje vai ser conceituar proteínas, entender a sua divisão, seu nível estrutural, como estão organizadas. E aí tem uma estrutura secundária, terciária, quaternária, a classificação quanto à forma, os padrões estruturais comuns entre várias proteínas, desnaturação, renaturação, enovelamento e algumas funções. Coloquei a imagem aqui de uma proteína muito importante, que são as hemácias, e aqui coloquei também a síntese proteica, como que as proteínas são formadas. Proteínas são as moléculas biológicas mais abundantes, ocorrendo em todas as células e em todas as suas partes. Então, uma cadeia com mais de 100 resíduos de aminoácidos já é denominado proteínas. Com menos de 100 resíduos de aminoácidos, a gente tem os polipeptídeos. É a principal forma pela qual a informação genética se expressa. Desempenha diversas funções, coloquei transporte de oxigênio, defesa, contração muscular, catálise enzimática e entre outras. Elas estão divididas em dois grupos, o grupo das proteínas simples e o grupo das proteínas conjugadas. As simples são formadas apenas por resíduos de aminoácidos, e temos dois exemplos, ribonuclease e quimotripsinogênio. As conjugadas possuem outros componentes químicos ligados ao aminoácido. E a porção não residual, a porção que não é aminoácido, é denominado grupo proteico. Então, para a gente ter uma noção como que acontece isso, a lipoproteína ela tem um aminoácido ligado a lipídio. A glicoproteína tem um aminoácido ligado ao açúcar. Metaloproteína, aminoácido ligado ao metal. Então, o metal, que é o grupo proteico, e a outra parte é chamado parte residual do aminoácido. Algumas proteínas têm mais de um grupo proteico, que possui papel importante na função biológica. Então, o grupo proteico a gente vai entender que ele desempenha funções, independente do grupo residual. Os níveis estruturais, nós temos aqui 4 para entender, e o primeiro nível é uma estrutura primária, e ela é simples porque é apenas uma cadeia de aminoácido, a gente já estudou na aula anterior. Na aula anterior tinha aminoácidos ligados por ligações covalentes, e aí a gente tem agora uma estrutura primária das proteínas. A estrutura secundária já tem uma conformação diferente, e aqui tem uma forma de uma hélice, mas também nas secundárias tem formas de beta e tem formas de dobras. A terciária já está bem modificada em um modelo tridimensional com a porção anterior, uma porção média e uma porção posterior, e essa estrutura tridimensional ela tem que ter as formações anteriores para poder chegar. E da estrutura tridimensional, quando tem mais cadeias envolvidas, temos a estrutura quaternária. A estrutura quaternária não precisa ter 4 cadeias. Então, de 2 cadeias unidas, já pode ser considerada quaternária. Neste caso, temos 1, 2, 3, 4 cadeias polipeptídicas. E o conjunto aí dessas cadeias determina a estrutura quaternária. Nível estrutural primário, então a gente lembrar aí do slide anterior, o que era o nível primário? Uma cadeia linear de resíduos de aminoácidos ligados por ligação peptídica e ponte de disulfeto. A ponte de disulfeto acontece às vezes, então se naquela sequência linear tiver cisteína, a gente pode ter ponte de disulfeto. Se não tiver cisteína, a cadeia linear será estabilizada por ligações peptídicas. A secundária, uma cadeia que assume novas conformações promovidas por ponte de hidrogênio. E na secundária falei para vocês que tem a alfa-hélice, aquela que a gente viu na imagem, mas que também tem folha beta e tem dobras ou curvas betas, ou voltas reversas. Tem 3 nomes aí para falar dessas dobras. A estrutura terciária é o modelo tridimensional estabilizado por interações fracas.
importante aqui a gente lembrar que para chegar naquele modelo tridimensional, o que está unindo ali os aminoácidos são interações fracas. Algumas vezes ligação forte como a ponte de sulfeto. A quaternária, quando mais de uma cadeia polipeptídica se agrupam, e eu coloquei como exemplo a hemoglobina que a gente vê naquela imagem. Mas também a alfa-queratina e outras podem assumir esse nível estrutural quaternário. Na organização, a gente entender que uma sequência de aminoácidos, a conformação tridimensional é determinada pela sequência dos aminoácidos. E esse enovelamento é o que determina a função da proteína. Então, aqui, em outras palavras, para a proteína desenvolver sua função, tem que ter um enovelamento. Cada enovelamento vai ter uma função diferente. E para ter um enovelamento, a proteína tem que ter uma sequência primária dos aminoácidos. Cada sequência vai determinar um enovelamento e cada enovelamento vai determinar uma função. Então, qualquer mutação na sequência primária, quais prejuízos que teremos? Um enovelamento diferente e funções também diferentes. A estrutura tridimensional, a gente entender também que o esqueleto covalente permite livre rotação e as proteínas podem assumir um número variado de conformação. Cada uma assume uma estrutura, que é emotiva, a gente vai ver mais na frente, com os seus domínios, que são as suas partes funcionais, a gente vai ver mais à frente também. E são específicos e distintos. Então, para ter aí aquela conformação tridimensional, a gente vai ver que uma é diferente da outra. Os aspectos gerais da estrutura proteica, o arranjo espacial tridimensional em qualquer estado estrutural que possa ser atingido sem romper as ligações covalentes são denominadas proteínas nativas. Então a gente tem uma palavra nova aqui, proteína nativa é o estado tridimensional que tem a capacidade de desempenhar função. São estabilizadas em grande parte por interações fracas, que podem ser rompidas na faixa de 4 a 30 kJ, enquanto as fortes são rompidas na faixa de 200 a 460 kJ. Então, as proteínas, em maior parte, são estabilizadas por interação fraca, e essas interações podem ser rompidas. Na imagem, a gente já consegue diferenciar algumas coisas, as hélices das alfas-hélices, as folhas das folhas betas e as voltas reversas. E que também é uma cadeia somente, com algumas modificações em determinados locais. A estrutura secundária é a conformação local de alguma porção de um polipeptídeo centrada nos padrões de novelamento. Então, os padrões de novelamento que a gente viu, os motivos, a forma que vão se novelar. A estrutura secundária alfa-hélice, ela tem uma conformação para a direita, e a gente observa o que é essa alfa-hélice. É uma sequência de aminoácido que se contorceu devido a algumas ligações de hidrogênios. Então essas ligações vão puxando ela de uma forma que dá essa característica de hélice. Várias ligações de hidrogênio na orientação de grupos químicos polares, tais como os grupos carbono dupla oxigênio, dupla ligação oxigênio, e o nitrogênio ligado ao hidrogênio. E formam uma cadeia helicoidal à direita, com a direção à direita, com o grupo R projetando para a face externa. Então a gente entender que para ter essa formação hélice, tem de ter as pontes de hidrogênio, e o grupo R tem que ficar voltado para a face externa. Cada passo da hélice inclui 3,6 resíduos de aminoácidos, se a gente contar mais ou menos 4. Então tem 1, 2, 3, 4, tem uma ponte, 1, 2, 3, 4, outra ponte, 1, 2, 3, 4, outra ponte, e assim por diante. Esta forma é mais comum que outras, pelo motivo de otimizar o uso das ligações de hidrogênio interna. Pode ser formado em polipeptídeo que consiste de D ou L aminoácidos, e pode ser formado tanto para a direita como para a esquerda.
Lembrando que em sistemas biológicos o aminoácido encontrado é o tipo L dos estereoisômeros, então L aminoácidos. E as curvas são orientadas para a direita, mas também podem ter orientada para a esquerda. A gente viu então que no slide anterior o que proporciona a estabilidade de uma conformação hélice. Nesse slide a gente vai ver o que pode afetar essa estabilidade. Então a estabilidade da hélice é afetada pela sequência de aminoácidos que apresenta 5 tipos distintos de restrições. Então aqui a gente tem 5 restrições que vão atrapalhar essa formação de hélice. Quais são elas? Repulsão ou atração eletrostática, volume dos grupos R adjacentes, interações entre as cadeias laterais espaçadas entre si por 3 ou 4 resíduos, resíduos de prolina e glicina, interação entre os resíduos nas extremidades do segmento helicoidal e o dipolo elétrico a uma alfa-hélice. Então aí tudo isso aqui atrapalha o desenvolvimento da hélice. Então lembrar aqui a prolina e glicina, se elas aparecerem aqui, elas vão dar uma outra conformação. No entanto, elas aparecem em outro tipo de estrutura secundária. A estrutura secundária folha beta pregueada, a gente já consegue diferenciar facilmente da alfa-hélice, porque tem o formato de uma folha e o nome é folha beta. A cadeia se estende em uma estrutura em zigue-zague que pode ser disposta lado a lado, com ligações de hidrogênio entre segmentos distantes de uma mesma cadeia ou até mesmo outra cadeia. Então, o que foi parecido da alfa-hélice? Que a ligação é de hidrogênio. E o que foi diferente? Que essas ligações de hidrogênios elas ficam afastadas dos aminoácidos. Então, em um aminoácido número 1, pode ter uma ligação com o aminoácido de número 100. E se acontecer isso, a característica vai ser de uma folha. E a gente viu também que elas podem ser paralelas ou antiparalelas. Os grupos R projetando-se em direções opostas, as folhas betas paralelas ou antiparalelas. E o aminoácido tem o menor grupo, o grupo R, que é glicina e prolina. Isso aqui que eu queria chamar a atenção. Então, os grupos R, eles têm que ser pequenos para dar essa característica aqui e não ultrapassar e modificar essas formas horizontais. Aqui na imagem repete as 3 estruturas secundárias. Então a gente já viu a alfa-hélice, as folhas betas, agora veremos as dobras betas ou as voltas reversas. E o que a gente tem de característica aí? Elas são formadas por resíduos de glicina e prolina nas proteínas globulares que nós encontramos. Local onde as cadeias invertem sua direção. Então, se a gente observar aqui, esta estrutura está invertendo a direção e voltando. Então, aqui também, mesma coisa acontece. E o nome dobras, a gente já entende que são dobras. É um trecho de conexão entre hélice e folhas. Então, entre folhas e folhas, entre hélice e folhas. Então, essa conexão aí dentro de uma mesma cadeia, vários locais diferentes, e aí essas dobras vão fazendo as conexões. A estrutura é uma dobra de 180 graus, que envolve 4 resíduos. Faz uma ponte de hidrogênio entre o primeiro e o quarto. 2 tipos de dobras. Tem a dobra do tipo 1, que é a mais comum, e tem a dobra do tipo 2, que tem uma formação de um maior número de glicina. Então, esses 4 aminoácidos vão fazer o quê? 2 vão puxar aqui e mais 2 vão puxar aqui e vão permitir aí essa dobra de 180 graus. A estrutura terciária, a gente já observa um grau maior de conformações. Então, tem várias hélices, várias betas e tem as dobras também. É o arranjo tridimensional de todos os átomos. Envolve distâncias mais longas, são mantidas por interações fracas. Algumas também como interação covalente, que é a ponte de sulfeto. Exemplo, a gente tem a mioglobina, que é encontrada nos músculos, e tem a função de armazenar oxigênio. Então, a estrutura tridimensional, a gente tem várias proteínas. Coloquei aqui apenas um exemplo, que é a mioglobina.
Então, entender que todas as interações aqui, a maior parte, são fracas e apenas algumas interações covalentes, que são as fortes. E também, coisa que a gente já viu, que a estrutura tridimensional é que dá a conformação nativa da proteína. Então, a partir daqui, a proteína começa a desenvolver sua função. Uma outra coisa importante também que a gente já viu, que para ter essa conformação tridimensional, é preciso ter uma sequência primária íntegra. A sequência primária que vai determinar essa conformação tridimensional. E de acordo com essa conformação tridimensional, a gente vai ter as funções. Se for esférica, globular, vai ter funções aí de transporte de oxigênio. E se for as fibrosas, terão aí outras funções que são funções estruturais. A estrutura quaternária, a gente observa aqui na imagem que tem algumas cadeias, precisamente 4 cadeias. E tem alguns grupos, os grupos proteico aqui, e que é uma proteína que não é formada somente por aminoácidos. Então, naquela classificação de 2 tipos que nós colocamos anteriormente, ela vai ser uma proteína conjugada, com a parte residual e uma parte conjugada. É a conformação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas idênticas ou diferentes. O arranjo dessas subunidades em complexo tridimensional pode ser dímera, dimérica, trimérica e até grandes complexos multiméricas. Então a gente tem esse exemplo aqui, multimérica. O exemplo é a hemoglobulina, é um tetrâmero encontrada no eritrócito. Possui 4 subunidades e 4 grupos proteicos, M, nos quais os átomos de ferro estão no estado ferroso. Cada molécula transporta 4 moléculas de oxigênio. Então, se a gente entender que esse grupo M aqui, que é o ferro, o oxigênio são ligados, então se tem 4 moléculas de oxigênio serão transportadas. A classificação quanto à forma. Observamos aqui uma forma circular, que tem o nome de globular, é fácil para a gente lembrar, e essa outra forma, que tem uma forma mais vertical, a gente consegue determinar fibrosa, tem um comprimento maior que a espessura. Então, podem ser divididas em 2 grupos distintos, as fibrosas, um arranjo de folha ou feixe com papel estrutural, e as globulares enoveladas em forma esférica ou globular. As fibrosas possuem um único tipo de estrutura secundária. Então, quais são as secundárias mesmo que a gente viu? Ou é alfa-hélice ou é dobras betas. Tem função de suporte e subdivide em 3 tipos, que é a alfa-queratina, o colágeno e a fibroína da seda. As fibrosas apresentam propriedades que conferem resistência e ou flexibilidade às estruturas nas quais aparecem. É um simples elemento repetitivo de estrutura secundária. Todas são insolúveis em água, uma propriedade devido à elevada concentração de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos, tanto no interior como na superfície. Então, as fibrosas, se a gente analisar a sequência primária, a gente vai ver que a concentração maior será dos hidrofóbicos, os aminoácidos hidrofóbicos. Coloquei algumas imagens aqui, e essas imagens aí dá a característica que a gente já viu, comprimento maior que a espessura. Elas são resistentes, as alfa-queratinas são resistentes e são encontradas em mamíferos, nos cabelos, lã, unha, garras, espinho, chifre, cascos e a maior parte da camada externa da pele. Outra classe da alfa-queratina de filamento intermediário, o FI, é encontrada no citoesqueleto de célula animal. Então a gente observa aí que em vários locais a gente vai encontrar a alfa-queratina. A alfa-hélice é orientada para a direita, a gente já viu. A estrutura secundária alfa-hélice é orientada para a direita. Mas quando 2 alfa-hélices com a intenção de formar alfa-queratina se unem, elas são enoveladas e começam a ser orientadas para a esquerda. E ela possui travas para o enovelamento denso.
Então a gente entender que a alfa-hélice secundária enovela-se para a direita, mas quando ela quer formar uma alfa-queratina, duas alfa-hélices se unem-se e aí sua orientação vai ser para a esquerda. E aí as pontes cruzadas aqui para dar a resistência aí dessas proteínas alfa-queratina. Possui a resistência promovida pela ligação covalente cruzada, que é a ponte de sulfeto. Então, a ligação forte entre as cadeias no interior das cordas. Então, se tem as cadeias hélices já unidas por duas alfa-hélices, a gente tem aí amarrações, as pontes de sulfetos fazendo aí essas amarrações. O enovelamento das duas cadeias pode formar estrutura quaternária, encontrada na proteína muscular miosina. E aqui é importante a gente lembrar que não somente as globulares têm o padrão conformacional de quaternária. Então as fibrosas também podem ter este tipo. As alfas queratinas mais rígidas, como no chifre de rinoceronte, possuem até 18% dos resíduos são cisteína. Então, a gente lembrar que a cisteína foi o único aminoácido capaz de formar a ponte de disulfeto, que é a ligação forte. Então, se a gente quer uma alfa-queratina bem resistente, basta colocar mais cisteína para isso. A gente pode lembrar do fio de cabelo também, que ele tem poucos resíduos de cisteína, então tem poucas ligações de disulfeto. Quanto mais ligação de disulfeto tiver no cabelo, a gente tem mais ondulações. Quando tem o processamento que esquenta o cabelo, que é o da chapinha, as pontes de sulfeto são quebradas e aí a conformação deixa o cabelo mais liso. As pontes de sulfeto a gente vai ver que elas se reestruturam nos mesmos locais e aí o cabelo volta a ser ondulado. O outro tipo de fibrosa é o colágeno, segundo tipo. Coloquei algumas imagens aqui e ele vai tomando aí várias formas até chegar nesse modelo. O colágeno fornece resistência mecânica. É encontrada na pele, tecidos conjuntivos como tendões, cartilagens, matriz orgânica dos ossos e na córnea dos olhos. E a gente entender que a hélice do colágeno é uma estrutura secundária singular, bem distinta de uma alfa-hélice. Bom, a alfa-hélice a gente já conhece. É uma sequência de aminoácidos orientada para a direita. Se essa aqui é diferente, a gente tem que prestar atenção em quais diferenças são essas. É orientada para a esquerda e possui 3 resíduos de aminoácidos por passo. Então, qual a diferença aí da hélice do colágeno para a hélice da alfa-hélice? A do colágeno tem uma estrutura para a esquerda e possui 3 resíduos de aminoácidos por passo. E é denominado cadeia alfa, não cadeia alfa-hélice. Então, aqui na arte, está vendo aqui as cadeias primárias, as cadeias secundárias alfa-hélice se enovelando. E esse enovelamento aí possui 3 cadeias de alfa-hélice e forma uma cadeia alfa de colágeno. Aqui a gente está vendo por cima um corte aqui e visualizando o interior dessa conformação. E ali na letra C, deixa eu voltar para vocês, C e D, letra C e D. Representa a estrutura quaternária pelo seu superenovelamento de 3 cadeias alfas, são cadeias polipeptídicas, enoveladas para a direita. E a gente prestar atenção, que eu falei que enovelava a alfa-hélice é para a direita, o enovelamento de 2 aminoácidos em 3 passos vai para a esquerda, e aí depois que tem o enovelamento com mais uma, que são 3 cadeias alfas, volta a ser para a direita, mesma direção da alfa-hélice. A letra D mostra então uma visão interior. Predomina nesse tipo aí de estrutura a glicina, alanina e prolina, e também ligações covalentes cruzadas. Entretanto, essas ligações covalentes cruzadas não são as pontes de sulfeto que a gente viu na alfa-queratina. Então, a gente já pode diferenciar a alfa-queratina do colágeno nas ligações covalentes cruzadas.
a estrutura alfa-queratina é ponte de sulfeto, e essas aqui são outras. Então a gente observa aí essas pontes aí e as cadeias. E o terceiro tipo, a fibroína da seda, a gente observa aqui como se fosse uma malha, as cadeias laterais e as ligações entre elas. É produzida por insetos e aracnídeos, então a teia de aranha é um tipo de uma proteína fibrosa que tem a divisão de fibroína da seda, formada por conformação beta. As duas anteriores foram conformação hélice. E tem a maior parte de resíduos de alanina e glicina. Formam um empacotamento denso e são estabilizadas por ligações de hidrogênios em interações Van der Waals. Flexível por ser mantida por numerosas ligações fracas. Então a diferença entre as três é que a alfa-queratina tem ligações fortes de sulfeto, o colágeno tem ligações fortes também, mas não é a de sulfeto, e a fibroína da seda já tem ligações fracas para poder dar a flexibilidade. Ainda como classificação quanto à forma, a gente fez o estudo das fibrosas. Subdividimos em 3 tipos de fibrosas. Agora a gente vai entrar nas globulares, que não tem uma subdivisão. Então, todas as globulares a gente vai entender que são nesta forma esférica. Possui diferentes segmentos secundários enovelados uns sobre os outros. É uma forma densa e compacta. Então, se diferenciando, a gente já viu aqui que são diferentes segmentos secundários. Enquanto as fibrosas tinham apenas um tipo, essa aqui tem 2 tipos. Então pode ter alfa-hélices e também folhas betas. E aí falei que as globulares têm as dobras aí para poder inverter as direções. Então quando eu falar globular, a gente vai já fixar que tem todos os tipos de estruturas secundárias. Essa conclusão surgiu a partir de estudos de difração de raio-x da mioglobina. Então, a mioglobina foi a primeira proteína que serviu para ser estudada. É uma proteína ligante de oxigênio, contém uma única cadeia polipeptídica de 153 resíduos de aminoácidos. E um grupo M ferro responsável pela forte cor vermelha. Então, a gente já pode fazer uma outra diferença aqui. A mioglobina se diferencia da hemoglobulina porque ela é somente uma cadeia polipeptídica. Então, ela também é uma estrutura terciária e não uma quaternária. E o grupo ferro é que dá a cor vermelha ao sangue. Temos aqui então o grupo ferro. Lembrar que já estudamos também que é o grupo prosteico da proteína. O enovelamento compacta a proteína com as cadeias laterais hidrofóbicas para o interior, e aqui não se mistura com a água, e as cadeias hidrofílicas na superfície, estas sim se misturam à água. São estabilizadas por grande quantidade de ligações de hidrogênio e algumas interações fracas. Então já vimos isso lá na terciária, que a estabilidade da conformação, em maior parte, ligações fracas. Às vezes tem uma ligação ponte de sulfeto. E essas ligações fracas também, já citei algumas aqui, além das ligações de hidrogênio, tem as interações hidrofóbicas, hidrofílicas, ligações iônicas, Van der Waals. Bom, o padrão estrutural comum entre várias proteínas, a gente entende que todas as proteínas são formadas por estruturas secundárias, que podem ser alfa-hélice, pode ser folhas betas e as curvas também. Nessas imagens aqui, a gente já pode diferenciar quem é quem. Então, tem aqui as dobras aqui, tem as folhas betas, tem alfa-hélice, tem dobras, tem folhas betas. E aí, no nível mais alto de classificação, é utilizado um esquema, repetição de 2 ou mais elementos de estrutura secundária. Então, para ter uma conformação, para eu chegar no modelo, basta ir repetindo aí os elementos secundários. De uso comum, pelo qual as proteínas são divididas em 4 classes. Então, as proteínas estruturalmente serão formadas por hélice, por dobras e por beta, e esse modelo de formação a gente pode separar um pouco. Algumas são todas de alfas, outras todas de beta, algumas alfa e beta, outras alfa mais beta.
E aí aqui, ó, totalmente beta, não aparece hélices, alfa-hélice. Aqui, beta, alfa e beta, então tem beta, tem hélice e tem beta. Aqui é alfa-hélice, né? Então tem beta, alfa-hélice e beta. E a barril a gente observa aí várias betas. Em todas as classes existem de dezenas a centenas de diferentes possibilidades de enovelamento, que são os motivos. Então esses motivos aqui, entrou em uma dessas classes, a gente vai ter uma conformação diferente. Estes são importantes na definição de famílias e superfamílias proteicas. Então a gente consegue separar as proteínas proteicas, as globulares aí, de acordo, as globulares e as fibrosas de acordo com a formação. Desnaturação proteica. E aí quando fala em desnaturação, a gente fala que é uma separação das estruturas, das conformações. Toda proteína inicia sua existência no ribossomo, como uma sequência linear de resíduos de aminoácidos. A gente viu que uma sequência linear de resíduos de aminoácidos dá a característica o nível primário. Esse polipeptídeo deve novelar-se a fim de atingir a sua conformação nativa. Então, vimos também que a conformação nativa é a estrutura terciária, aquela conformação tridimensional, e, consequentemente, executar a sua função. A nativa é que vai desempenhar a sua função. Uma perda estrutural tridimensional suficiente para causar perda de função é denominada desnaturação. O estado desnaturado não necessariamente corresponde a um desenovelamento completo da proteína. A sequência primária permanece com suas ligações covalentes intactas. Então, quando eu falo em desnaturação, a gente entender que a proteína vai se desmontando, mas não chega a desmontar a estrutura primária. Aquela cadeia linear que inicia, ela tem que permanecer, para a gente chamar de proteína desnaturada. E alguns fatores que são desnaturantes. O que pode causar essa desmontagem da proteína? Um forte calor, um extremo de pH. Algumas proteínas desenvolvem e têm suas funções de pH neutro, outras ácido, outras bases. Então, se a gente modificar o pH, a proteína pode desnaturar. Solventes orgânicos miscíveis, como água, álcool, acetona, ureia e outros. A ribonuclease, que é uma proteína, ela foi utilizada para esse estudo porque ela tem uma capacidade de desnaturar e renaturar, e ela fica igualmente à forma nativa, desnatura e volta a ser a forma nativa. Então aqui tem um estado nativo, aqui tem um estado desenovelado, até as pontes de sulfeto estão rompidas, e aqui tem um estado nativo que foi renovelado, e as ligações de sulfeto formadas em seus locais de origem. Então é importante isso, uma renaturação da ribonuclease desnovelada, desnaturada. A ureia é usada para desnaturar a ribonuclease, mercaptoetanol para reduzir e assim romper as ligações de sulfeto, gerando 8 resíduos de cisteína. Então aqui a gente tem os 8 resíduos, que são 4 pontes de sulfeto. Para renaturar, então, em condições normais, as condições normais são estáveis da conformação nativa, as ligações são reformadas corretamente. Vimos lá que até as pontes de sulfeto são nos seus locais de origem. A ribonuclease é um bom exemplo, pode ser desnaturada completamente quando exposta à ureia, que rompe as pontes de hidrogênio, e em presença de um agente redutor, o mercaptoetanol, que rompe as 4 ligações de sulfeto, produz 8 resíduos de cisteína. Ao ser renaturada, as ligações retornam nos mesmos locais de origem e aí retorna a forma nativa. E aí a proteína pode assumir as suas funções. Coloquei a imagem aqui do início, a cadeia linear se enovelando e chegando até a forma globular. Então é o enovelamento da proteína. O enovelamento não é um processo completamente aleatório, é uma forma hierárquica, que segue os níveis estruturais, primário, secundário, terciário e quaternário.
O processo continua até a formação de domínio, a parte da cadeia polipeptídica, que é uma parte dessa aqui, que estruturalmente é independente, que quando isolada desempenha certa função específica. É diferente de subunidade, que é o nome de cada parte. Então aqui, uma mesma parte, uma mesma cadeia, tem o seu domínio, que ele pode desenvolver algumas funções. E nesse novelamento a gente sai daqui da primária, vai se novelando em alfa-hélices, as hélices em beta, aqui já tem hélice, tem beta e tem as dobras, e a gente chega aqui nessa forma. Aqui é uma troponina C para mostrar o domínio. O enovelamento assistido, a gente tem duas classes de proteínas que facilitam esse novelamento. A HSP70, uma proteína de choque térmico, previne agregação não adequada. Então, se tiver alguma formação lá que não é adequada, ela não vai permitir, e se liga a resíduos hidrofóbicos. Então, a HSP70 vai ter aí uma maior agregação com os resíduos hidrofóbicos. E as chaperoninas, a outra classe, assistem o enovelamento. Então, elas vão ajudando a encaixar os aminoácidos uns aos outros. E necessitam de duas enzimas que catalisam isomeração. Então, proteína de sulfeto isomerase, a PDI, catalisa a formação nas pontes de sulfeto, e peptídeo clorídeo cis transisomerase, o PPI, catalisa ligações peptídicas da prolina. Então a gente tem aí as pontes de sulfeto tem o PDI e as da prolina tem PPI. E aí esse enovelamento vai ser bem mais fácil. Aqui tem a chaperonina e aqui tem as proteínas assistentes de novelamento do enovelamento proteico. Algumas funções das proteínas, coloquei a hemoglobina, que a gente já falou durante a aula, transporte de oxigênio, a mioglobulina também, que a gente já falou, que está no músculo, armazena oxigênio, aqui são no eritrócito. As imunoglobulinas são a de defesa, IgG, IgM, IgA e IgE. As enzimas responsáveis pela catálise das reações, a miosina, a contração muscular, e proteínas de membranas, que são receptores de sinais ou são transportadores. Então, cada célula precisa colocar conteúdo dentro e fora, e aí as proteínas desempenham funções bastante importantes. As questões que eu vou deixar aqui sobre as proteínas, a gente vai entender aqui que elas podem ser respondidas apenas com a aula que eu deixei, mas qualquer dúvida aí, o que faltar, vocês consultem aí o Lenig e tentem responder essas questões aí, se esforçando o máximo. Então estudem primeiro a aula e depois que vocês vão tentar responder sem consultar, como se fosse uma prova. Então aqui fala a estrutura primária das proteínas, alfa-hélice, estrutura quaternária, ligação peptídica, secundária, aminoácidos e assim por diante. Então tem algumas questões aí. Na próxima aula colocarei o gabarito dos aminoácidos, peptídeos e proteínas. E a próxima aula será a aula dos carboidratos.